Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu passei na aula passada. Então eu espero que vocês estejam com o caderno de vocês em mãos para a gente fazer essas correções. Então, oitavo ano, a nossa aula foi sobre a Revolução Francesa, né? Já passei para vocês um vídeo na última aula trabalhando então com o contexto histórico, as fases da Revolução Francesa, as causas, né, a crise política que se instalou na França antes da Revolução Francesa. E eu passei algumas atividades para vocês que eu vou fazer a correção agora. Então, a questão número 1, o que foi a Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa, ela foi um movimento impulsionado pela burguesia que contou com uma importante participação dos camponeses e das massas urbanas, que viviam na miséria, e ocorreu em 14 de julho de 1789. Ok? A questão número 2, explique qual o contexto histórico da Revolução Francesa. Então, o contexto histórico, né, ocorreu no final do século XVIII, na França, em um país agrário com a produção estruturada no modelo feudal. Para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto dos reis, do rei Luís XVI, cujo reinado teria arruinado a economia francesa. A questão número 3, aponte as fases da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa tem 3 fases. A primeira fase ocorreu de 1789 a 1792, chamada Monarquia Constitucional. A segunda fase, 1792 a 1794, chamada de Convenção, né, ou fase do terror. E a terceira fase, 1794 a 1799, chamada de Diretório. A questão número 4. A questão de número 5. Qual o papel do movimento iluminista no processo da Revolução Industrial? Então, o que o iluminismo influenciou na Revolução Francesa? Então, o iluminismo surgiu na França e se propagou com a burguesia, né? Foi um movimento intelectual que destinava duras críticas às práticas econômicas mercantilistas e ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero. Essa é a resposta, então, à questão número 5. 6. Qual a situação social da França nesse momento? Então, nós temos aí uma situação, né, às vésperas da Revolução, uma situação de graves crises econômicas, ligadas às graves crises políticas também, né, com a demissão de ministros, que havia convocado a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos. Então, nós temos uma situação de crítica à situação econômica também, né, e no qual exigiam sérias reformas, né, reformas urgentes para conter essa crise econômica. Número 7. Quem fazia parte dos Estados Gerais? Então, nós temos ali os Estados Gerais, 3 grupos sociais faziam parte, que era o primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, ou seja, no qual se destacava a burguesia, né? Ou nós também podemos citar toda a classe trabalhadora. O que o terceiro estado exigia? Ele, como era um estado que tinha mais uma participação popular mais numerosa, eles exigiam, né, eles pressionavam que as votações das leis fossem individuais e não por estados. Somente assim o terceiro estado poderia passar normas que os favorecessem. Então, eles exigiam uma maior participação política. 9. Como ocorreu a Assembleia Nacional Constituinte? Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela ocorreu após o primeiro e o segundo estado se recusar,
né, a se recusar a ceder a participação do terceiro estado. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela surgiu ali, de forma, né, que reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do clero se separaram da Assembleia. 10. Qual a atitude do primeiro e do segundo estado com a revolta do terceiro estado? A atitude foi de não aceitação, né? O primeiro estado e o segundo estado, eles não aceitavam, então, que o terceiro estado participasse, que os votos fossem por número e não por estados. Então, eles não aceitaram, então, a participação do terceiro estado por números, por votos, e sim por estados. Ok? Pessoal, então essa é a correção bem breve das atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.